nos dá tudo de graça pra viver. Sol e céu. Oiê! Eu vou falar sobre o crime ambiental em Mariana. Ele aconteceu em 2015, ele ficou bem famoso, teve bastante notícias sobre ele. Ele é considerado o primeiro crime ambiental brasileiro classificado como violação dos direitos humanos. Ele também é considerado o maior crime ambiental do Brasil
E mesmo ele tendo acontecido em 2015, como eu já falei, ele aconteceu em novembro, está quase fazendo 5 anos, ninguém respondeu pelo crime, foi julgado, tá em branco, parado o processo e nada foi feito até agora. Dando continuidade às slides, eu vou falar sobre o desastre que ocorreu em Brumadinho, em Minas Gerais. Houve um crime hídrico e um crime ambiental por parte da Vale, pois esse reservatório continha dejetos de mineração, e quando se rompeu, atingiu toda a população e o rio que passava perto. Então houve muitos efeitos colaterais para o ambiente e para a população que havia lá. O Brasil possui diversas leis e normas que protegem o meio ambiente, incluindo, é claro, os recursos hídricos, que são parte fundamental do meio ambiente. Entre essas leis nós temos o artigo 225 da Constituição Federal, que basicamente diz que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e que cabe ao poder público e à população no geral defendê-lo e preservá-lo. Temos também uma norma jurídica, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, e que é específica para a preservação e defesa dos recursos hídricos. Além disso, ainda tem o Código de Águas, o Código Florestal, a Lei da Natureza ou dos Crimes Ambientais, que, por sinal, declarou como crime causar poluição hídrica em cursos de abastecimento público e etc. Tendo isso em vista, nós podemos concluir que não é por falta de leis que os recursos hídricos são tão afetados, mas sim por falta de fiscalização e principalmente por falta de conscientização da população. Efeitos da poluição hídrica. Com dificuldade de acesso à água potável, algumas doenças podem ser transmitidas. Eu vou falar algumas dessas doenças. A primeira doença é a cólera. Ela é uma doença bacteriana que pode ser transmitida através da água contaminada. A segunda doença é a febre tifoide. Ela também é uma doença bacteriana e ela pode ser transmitida através de alimentos contaminados. A terceira é a diarreia. Ela pode ser transmitida através de um vírus ou de comidas contaminadas. A quarta é a leptospirose. Ela pode ser transmitida através da água contaminada. Se você estiver com um ferimento e estiver exposto à água contaminada, você vai contrair. E por último, a hepatite A, que ela pode ser transmitida através do vírus, de pessoa para pessoa ou de objetos cortantes. Se você usa um alicate de unha que uma pessoa que tem hepatite A está utilizando, você pode sim ali contrair a doença, inclusive na água. A parte que eu vou falar do nosso trabalho são as formas de poluição. Os principais responsáveis pelos lançamentos de efluentes são indústrias comerciais, agrícolas e esgoto doméstico. O saneamento básico no Brasil, ele não passa por um tratamento antes de ser dispersado em rios, lagos e mananciais. No nosso trabalho, a gente pegou fotos de exemplos para vocês ficarem mais cientes disso. As medidas que seriam para essas formas de poluição seriam uma estação de tratamento de esgoto, a fiscalização mais brusca de indústrias, uma educação ambiental para a população em geral, e uso de produtos menos agressivos em indústrias. Esgoto ligado ao mar pode causar várias consequências ruins, não apenas para os banhistas, e sim para a sociedade. Eles deveriam ser fechados. Na Praia do Cagão nem tem como caminhar sem sentir o cheiro. E se fechasse, acho que isso iria ajudar bastante, não apenas para a sociedade, e sim para o meio ambiente. Jornal Nacional. Boa noite. E hoje no Jornal Nacional, países como Estados Unidos, Austrália e Singapura têm adotado medidas decisivas e sistemáticas para superar a crise hídrica. A seguir, serão apresentadas as 10 principais lições que podemos aprender com estes países em relação à conservação e uso sustentável das águas. Boa noite. Veja também sobre eficiência hídrica e energética. 2. Educação ambiental. 3. Cuidado com as fontes naturais. Redução da poluição da água. 5. Combate ao desperdício. 6. Redução das enchentes. 7. Reciclagem da água. 8. Dessalinização. 9. Cobrança pelo uso da água. 10. Investimentos em ciências e tecnologia.
crises nas hidrelétricas. No Brasil, a água potável está mal distribuída, tendo abundância em alguns focos e faltas nos outros. 80% da água potável é superficial, que fica concentrado no Amazonas e Tocantins, tendo acesso 6,5% da população total nessas áreas. Na construção de uma usina, perdemos muitas árvores, deixando muitos animais sem seu habitat, alterando a fauna e a flora. Além de que, muitos animais morrem no processo de construção e os danos causados pelas hidrelétricas são permanentes, ou seja, tudo causando desenvolvimento e conforto temporários. Uma usina elétrica leva 10 anos para ser construída, tendo sua vida útil de 50 anos, caso não haja nenhum dano em sua construção neste período. Os 50 anos são produzidos dióxido de enxofre que reage com oxigênio, causando as chuvas ácidas e sendo poluída outras áreas, assim se espalhando. O Brasil apresenta o terceiro maior potencial hidráulico do mundo, atrás apenas da Rússia e China. O Brasil importa parte da energia hidrelétrica que consome. Isso porque a maior hidrelétrica das Américas é a segunda maior do mundo. A usina de Itaipu não é totalmente brasileira, por se encontrar entre a divisa do país do Paraguai, e 50% da produção da usina pertence ao país vizinho, que na incapacidade de consumir este montante vende o excedente para os brasileiros. Muitos analistas se destacaram a desnecessidade da importação da hidrelétrica para completar o abastecimento do país e culpam a falta de investimento do governo à construção de usinas esbarradas em burocracia. Com o orçamento planejado pelo administrativo e questões ambientais, a partir de 1990 houve a redução no investimento em que as construções hidrelétricas no Brasil, e com isso, em 1995, ocorreu um amplo processo de privatização do setor elétrico, e as consequências foram os sucessivos apagões e estabelecimento de crise energética do Brasil, que culminou no racionamento de energia realizado em 2001, e posteriormente o governo brasileiro ampliou a realização de estudos e de projetos para a ampliação das usinas hidrelétricas, acarretando para a construção principalmente de usinas de pequeno porte espalhado pelo país. A preferência na construção de pequenas usinas se deve ao fato que essas geram menos impactos ambientais. Benefícios hidrelétricas. Fontes renováveis de energia, uma vez que a água é considerada como uma fonte renovável. Os reservatórios coletam água das chuvas, considerada potável, a qual pode ser também utilizada para o consumo humano. A energia hidrelétrica é considerada limpa e barata, e não corre o risco de esgotamento, sendo que as hidrelétricas possuem uma ampla vida útil. Malefícios hidrelétricas. Desmatamento, perda do equilíbrio do ecossistema, já que as áreas onde as hidrelétricas são construídas são amplas e, consequentemente, ocorre uma perda em relação às plantas existentes na região, e também em ecossistemas locais. A vida aquática é profundamente afetada pela construção de hidrelétricas, havendo perdas de espécies de peixes. Expropriação de comunidades, já que, em muitas ocasiões, as áreas nas quais são instaladas as usinas já eram anteriormente ocupadas por comunidades indígenas ou tradicionais. Você já parou para pensar na importância da água e o desperdício que ocorre diariamente no nosso país e no nosso mundo? A conscientização do consumo da água e a educação ambiental deviam ser assuntos discutidos nas escolas e divulgados para a população. Singapura, por exemplo, possui o título de um dos países líderes mundiais na gestão da água, por mobilizar e economizar o recurso natural, expondo na mídia a importância do uso consciente, sensibilizando crianças, adolescentes e adultos a adotarem ações sustentáveis. Além disso, o país utiliza de estratégias sistemáticas de obtenção de fontes alternativas de água, como a desalinização, o aproveitamento da água da chuva e a reciclagem da água. As ideias de educação ambiental vêm se espalhando pelo mundo, e aqui no Brasil, um projeto de conscientização em condomínios residenciais reduziu 50% do consumo de água através da captação desse recurso natural. Além disso, existe um projeto de lei em processo no Senado que torna obrigatório em novas edificações o reaproveitamento
aproveitamento da água da chuva? E você que nos assiste, suas atitudes são sustentáveis? Tenha ações conscientes e incentive as pessoas que estão ao seu redor a fazer o mesmo. E lembre-se, a água é um recurso fundamental para a vida. O consumo consciente é a base para um futuro sustentável. O principal aquífero de água doce de Florianópolis está próximo de entrar em colapso. A Lagoa do Peri atingiu seu menor nível histórico e ela nunca esteve tão seca. Preocupados com a lagoa, moradores da região sul da ilha fizeram um ato de preservação. Se reuniram com cartazes perto da lagoa. Além dela ser patrimônio natural da cidade, a Lagoa do Peri é responsável por abastecimento de água de mais de 140 mil pessoas que residem no leste e sul da ilha. Fatores como crescimento populacional, poluição, problemas de governança, mudanças climáticas e diminuição do volume das chuvas estão entre os principais que contribuem para elevar o risco hídrico das cidades. Países como Estados Unidos, Austrália e Singapura têm adotado medidas para superar essa crise hídrica e algumas delas são a proteção da saúde das nascentes, rios e fontes naturais de água, a redução da poluição da água, tratamento dos esgotos e reuso da água para diversas finalidades, combate ao desperdício, um dos fatores mais importantes. No Brasil, é urgente investir nisso. Isso pode ser feito através de campanhas sistemáticas na mídia e nas escolas, visando modificar os hábitos da população, bem como no setor público e empresarial. Além disso, diminuir as perdas no sistema de distribuição de água para o abastecimento humano. É fundamental garantir o uso racional e sustentável desse recurso natural. A reciclagem da água é uma das chaves para abastecimento sustentável. O desafio do marketing é as pessoas pararem de se interessar mais pelos benefícios e compreender melhor a necessidade de beber água reciclada. O caminho é investir em ciência e tecnologias avançadas. Os prejuízos econômicos pela falta de água são bem maiores do que investir hoje em ciência, tecnologia e infraestruturas hídricas. Não há segredo. A saída é economizar, reciclar, captar água da chuva ou dessalinizar a água do mar. Sua cidade pode ficar sem água também. É preciso mudar o comportamento de consumo desse recurso natural. Isso depende de você. Os governos e empresas podem seguir os exemplos bem-sucedidos de países campeões em gestão sustentável das águas. O uso racional, conservação, proteção, planejamento e gestão desse recurso em todos os setores vai ser importantíssimo. Esperamos que seja uma oportunidade para definir iniciativas sustentáveis da conservação e uso sustentável das águas. A poluição da água é resultado das alterações de sua qualidade que a tornam imprópria para o consumo e prejudicial aos organismos vivos que nela habitam. Como as suas propriedades são alteradas, a água poluída traz prejuízos ao ambiente natural e ao homem. Isso é o que todos sabem, apesar de não parecer. Agora, falando sobre a redução da poluição da água. Alguns países desenvolvidos possuem experiências bem-sucedidas de tratamento dos esgotos e reuso de água para diversas finalidades, tais como o uso industrial, da recuperação de nascentes de rios e da utilização na limpeza doméstica. Já no Brasil, a situação é diferente. Segundo um estudo da Agência Nacional de Águas, o ANA, atualmente o esgoto gerado por 45% de toda a população brasileira não recebe qualquer tipo de tratamento, o que é preocupante. A água é o recurso mais importante para a nossa sociedade e para a vida na Terra, e por isso é tão importante evitar sua poluição. Podemos sobreviver se ficarmos até 50 dias sem nos alimentar, porém, não é possível ficar mais de 4 dias sem o consumo de água. Hoje iremos abordar no Jornal Ambiental o combate ao desperdício de água, que é um fator gerador de diversos problemas ambientais que o mundo vem enfrentando nas últimas décadas. Como estamos falando de combate ao desperdício, temos que abordar também os motivos causadores desse fator. Sabemos que a maior parte de nosso planeta é constituída por água, e apenas 2/3 pertence à superfície da Terra. Porém, grande parte é proveniente de oceanos, que são águas impróprias para o consumo. Apenas 3% está disponível para o nosso consumo, sendo uma parcela mínima em relação a toda a população. E como sabemos também, a água é um item essencial para a nossa sobrevivência, por isso devemos cuidar e começar a usar de forma racional, evitando o desperdício. Cerca de 12% da água doce disponível no mundo está concentrada aqui no Brasil. Por possuir uma dimensão continental, o país detém uma grande quantidade de recursos hídricos, que abriga um grande conjunto de rios, lagos e aquíferos. Entretanto, o Brasil é um país que apresenta grandes problemas de desperdício de água, uma vez que sofre com a falta de fiscalização. Portanto, o desperdício de água pode ser gerado de diversas maneiras, seja pelos cidadãos, ao deixar a torneira ligada enquanto escova os dentes, ou até mesmo por tomar banhos muito demorados, ou por parte das grandes empresas. As empresas de agricultura são os grandes vilões do desperdício, por terem de usar muita água para irrigação, ou até mesmo
mesmo reaproveitar a água da chuva para lavar o quintal ou aguar as plantas, não é mesmo? Observando todos esses problemas de desperdício de água, em 1922 foi criado pela ONU o Dia Mundial da Água, que é comemorado dia 22 de março por todos os países do mundo. As enchentes estão entre os principais desafios da sociedade urbana. São fenômenos naturais, porém podem ser intensificados pela prática humana nos espaços das cidades. O problema com enchente no Brasil vem se agravando anualmente, se tornando algo comum na vida da população de algumas cidades. Ano a ano, os noticiários são tomados por problemas relacionados a inundações de casas e ruas, desencadeando diversas tragédias, que quase sempre poderiam ter sido evitadas. São divididas em duas as principais causas das enchentes: as naturais, causadas pelas cheias dos rios, e as antrópicas, que está ligada à interferência humana, provocando enchente e inundação, pois se trata de um fenômeno natural que é agravado pelas ações humanas. Existem inúmeras medidas de combate ao problema com enchente, dentre elas, não jogar lixo nas ruas. É necessário ter mais conscientização da população no sistema de coleta de lixo ou de distribuição de lixeira pela cidade, para não aumentar a poluição. Captação de água da chuva em prédios urbanos. Como Singapura, um dos maiores exemplos mundiais em gestão de água, implantou esse sistema para utilizar no abastecimento da população. Além de ser uma fonte hídrica de reaproveitamento e distribuição de água, outro benefício é que contribui para evitar enchente e inundações durante temporais. No Brasil, poderá ser incentivado esse tipo de sistema em escolas, hospitais, universidades, empresas maiores, entre outros locais. Uma maneira bastante ecológica de diminuir os alagamentos é a plantação de vegetais em torno dos rios que passam pelas cidades, pois, diferente do asfalto, o solo consegue absorver uma grande parte de água da chuva, evitando o transbordamento dos lagos. Construir piscinões é uma alternativa para reduzir o risco de enchentes nas cidades que possuem maior frequência de inundações. A ideia do piscinão é armazenar o excesso de água em um grande reservatório. Muitos desses problemas estão ligados com alto índice de poluição, e com a limpeza adequada dos bueiros terá a menor chance de haver alagamentos, já que eles são responsáveis por conter grande parte das águas que elevam os níveis dos rios. Obter a construção de filtros subterrâneos permeáveis que ajudam a reter o lixo e o volume em excesso das chuvas. Bueiros sustentáveis. Lançado pela empresa EcoSustentável, o projeto Bueiro Sustentável já foi aderido por várias prefeituras de São Paulo. A ideia é que, por meio de um software e de um filtro, os resíduos sejam impedidos de entupir os bueiros. Jardins de chuva, que são uma ótima opção para reter temporariamente a água da chuva, permitindo a infiltração no solo. Captação e reaproveitamento prático da água da chuva. Pode ser utilizado por qualquer morador de uma população. A ideia é deixar uma caixa d'água no jardim, armazenando água para regar as plantas, lavar as calçadas, lavar o carro, entre outros. O tema aproveitamento e tratamento da água da chuva é um assunto que hoje em dia é muito falado, pelo fato de que a escassez de água tem sido provocada pelo desequilíbrio entre a demanda decorrente da distribuição demográfica, industrial e agrícola. E a disponibilidade de água, o aproveitamento da água da chuva poderia suprir metade dos usos, os não potáveis, que fazemos da água. A legislação nacional referente ao aproveitamento da chuva ainda é pouco conhecida ou aplicada. Propõe um programa de palestras que informem sobre a realidade da escassez de água, as leis e normas e a possibilidade do emprego da água da chuva para os usos não potáveis. Adicionalmente, o programa inclui cursos que formem profissionais para dimensionar e implantar os sistemas de aproveitamento da água da chuva. As regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro se defrontaram com episódios de escassez de água nos anos de 2014 e 2015. Vitória e Fortaleza passaram pelo mesmo processo em 2016, enquanto Brasília teve, em 2017, o primeiro racionamento de água no plano piloto. Salvador sofreu com a falta da água em 2018 e a região metropolitana de Recife passou por um rodízio de abastecimento em 2019. A região de Santa Catarina iniciou o ano de 2020 com a escassez de água nas cidades do litoral. Em Penha, no litoral norte, ficaram quase uma semana sem água. Em São Francisco do Sul, no norte do estado, a população também sofre com o desabastecimento. Na Grande Florianópolis, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, CASAN, pediu para que as pessoas economizassem água até o dia 6 de janeiro. E é aí que notamos a importância do aproveitamento e do tratamento da água da chuva, pois é cada vez mais notória a escassez da água potável utilizada para consumo humano, uma vez que o homem a vem utilizando inconscientemente e irresponsavelmente. Essa situação preocupante é proveniente do aumento crescente da população mundial e do crescimento do setor industrial, que elevam significativamente a demanda desse recurso que, quando aliada ao uso insustentável da água, provoca sua escassez.
escassez. Apesar da água se encontrar presente em 70% da superfície da Terra, uma parcela mínima é considerada recomendável para o uso direto dos seres vivos. Boa parte da população ainda não se conscientizou desse problema, contribuindo com a poluição, com o desgaste dos recursos naturais e do meio ambiente e com o desperdício da água, impactando-a negativamente, já que ela não é um recurso infinito. A utilização da implantação de sistemas de aproveitamento de água da chuva é bastante comum em regiões semiáridas, pelo fato de que, nessas regiões, é notória a escassez hídrica, principalmente nas zonas rurais. Entretanto, esses sistemas estão sendo usados para a reutilização da água das chuvas em cidades, podendo ser praticada por empresas, organizações e até mesmo residências domésticas. A água da chuva pode ser utilizada como manancial abastecedor, sendo armazenada em cacimbas ou cisternas, que são pequenos reservatórios individuais. Esses sistemas envolvem 4 etapas, dentre elas, captação, em que a água é recolhida, normalmente realizada nos telhados. Transporte, envolve a fase em que a água é conduzida por calhas ou tubulações. Armazenamento, quando a água é armazenada em cisternas. Tratamento, fase em que a água recebe algum tratamento se necessário. No Brasil, a reciclagem de água ainda não tomou força, havendo poucas experiências em municípios e indústrias. A escassez de água torna urgente a prática de reciclagem hídrica. O foco do uso de águas residuárias no Brasil não é um consumo humano, mas nos setores industrial e agrícola, grandes consumidores que podem se beneficiar muito dessa alternativa. No Brasil, a Política Nacional de Recursos Hídricos considera a água como um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. A cobrança pela água bruta busca educar e incentivar a forma racional dos padrões de consumo. A cobrança pelo uso da água é muito recente no Brasil. O instrumento econômico é empregado para a gestão das águas nas bacias hidrográficas do Rio Paraíba do Sul, dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, do Rio São Francisco e do Rio Doce. O Ceará foi um dos primeiros a aplicar a cobrança pelo uso da água. A água é muito importante na produção nas indústrias. Gera-se lucro através do seu uso. É fundamental valorizar esse recurso natural, uma forma de promover a eficiência hídrica. É muito importante que a cobrança pelo uso da água respeite os padrões de justiça ambiental e de acesso à água como direito humano fundamental a todas as pessoas, inclusive a quem não pode pagar por ela. Dessalinização é um processo físico-químico de retirada de sais da água, tornando-a doce e própria para o consumo. Já existem regiões ameaçadas por falta de água potável. As ilhas são as mais afetadas. Exemplos são Ilha de Chipre, Ilha de Páscoa e Ilha Fernando de Noronha. Para diversificar a sua matriz hídrica, alguns países têm investido na dessalinização de água do mar, sendo mais uma alternativa para a falta de água. A tecnologia tem capacidade para transformar milhões de galeões de água dos oceanos por dia, removendo o sal e produzindo água potável. Em cidades da Califórnia, fontes de águas próximas e abundantes, como o Oceano Pacífico, estão sendo transformadas em água para beber, por meio da dessalinização. A cidade do Cabo, na África do Sul, pode ser a primeira metrópole do planeta a ficar sem água. No ano 2000, a população tem sido submetida ao extremo sistema de racionamento para evitar o aumento do consumo da água. Os resultados dependiam da limitação drástica no consumo, da diminuição das perdas na distribuição e diversificação da matriz hídrica. Este caso é um alerta para todos os países que estão passando por esses riscos, para que procurem alternativa para a crise da falta de água. O investimento em ciência e tecnologia avançada é a cada dia mais uma solução. Pesquisadores afirmam que investir nessas alternativas acarreta menores prejuízos econômicos que a escassez de água gera. Sistemas de captação da água da chuva e dessalinização da água do mar são alguns projetos que valem o investimento por parte do governo e empresas de grande porte. Em alguns estados, como o da Califórnia, os drones são utilizados para auxiliar no monitoramento do comportamento da vegetação frente a um estímulo ambiental como ondas de calor. Com esse monitoramento, pretende-se entender a disponibilidade da água na região, para prever possíveis períodos de seca. E dessa forma, desenvolver estratégias para evitar os possíveis impactos socioeconômicos e ambientais. Algumas empresas estão trabalhando para combater a crise hídrica, já por parte da população fica um compromisso de economizar a água e fazer o reuso sempre que possível.
Meios de transporte eficientes e ecologicamente corretos. Um transporte sustentável nada mais é que todos os meios possíveis para melhorar a vida urbana, também garantir o transporte com praticidade e evitar que prejudiquem o meio ambiente. Apesar da palavra sustentável significar algo que possa suprir as necessidades da sociedade atual, seu significado é bem mais amplo. Ser sustentável é suprir as necessidades não só da sociedade atual, mas também a longo prazo. Como todos sabem, o aquecimento global vem se agravando, e a sociedade tenta buscar novas alternativas que não sejam os combustíveis fósseis atuais. A gasolina e o diesel tendem a liberar gás carbônico, prejudicial ao meio ambiente e à nossa saúde. Os transportes ecologicamente corretos são, portanto, os meios de transporte mais limpos e sustentáveis. Os meios de transporte ecologicamente sustentáveis são importantes para diversas coisas. São elas: redução da produção dos gases que aumentam o efeito estufa, diminuição da mortalidade em trânsitos, já que o Brasil é um dos países com maior número de acidentes fatais, desenvolvimento na economia de empresas, como de ônibus, metrôs e entre outras, e a redução da poluição sonora. Os carros acabam por produzir muitos ruídos, como as buzinas. Não podemos descartar o fato de que a Dinamarca e a Coreia do Sul possuem os meios de transporte mais ecológicos e até mesmo seguros. E além disso, os carros são responsáveis por 90% da poluição do ar em grandes metrópoles. Os carros não são responsáveis somente pela poluição do ar, mas também pela poluição sonora. Existem medidas simples e que se mostraram eficazes. Para que possamos nos manter seguros da poluição sonora, devemos ter o motor regulado, o escapamento novo e usar a buzina somente se for preciso. Já para a poluição do ar, é só manter a manutenção do veículo em dia, ou optar por outros meios de transporte, como bicicletas, andar a pé ou usar combustíveis sustentáveis, já que os combustíveis fósseis liberam muito CO2. Sabe-se que as freadas bruscas também causam poluição quando o pneu entra em atrito com o asfalto. Há várias soluções que todos nós podemos aderir, como a carona solidária. Lembrando, só faça uso dela se for da sua confiança. Atualmente existem carros elétricos e o tão conhecido transporte público. Se você não abre mão do seu carro, não esqueça de manter a manutenção preventiva e abasteça em lugares confiáveis. Entrando mais no assunto combustíveis sustentáveis, temos 6 exemplos. São eles: o biocombustível, que tem origem orgânica, a eletricidade, os carros são movidos por motores elétricos que utilizam baterias recarregáveis, o etanol celulósico, que é produzido por meio da quebra das fibras vegetais e fermentação dos açúcares, o ar comprimido, onde utiliza-se um motor térmico aliado a um sistema hidráulico acionado por ar comprimido, hidrogênio, onde sua combustão emite apenas vapor d'água e óxido de nitrogênio, e GNV, que é produzida a partir do metano. Nós do grupo agradecemos por terem assistido até aqui e esperamos que vocês usem as dicas que foram dadas. A agricultura é uma atividade que tem como objetivo a produção de verduras, frutos, legumes e matérias-primas para a indústria, tanto para a alimentação humana como dos animais. A agricultura é uma atividade bastante dependente dos fatores climáticos, pois isso pode afetar a produção agrícola de diferentes maneiras, como alterações na temperatura do ar, umidade do ar e do solo, intensidade dos ventos, dia do crescimento das plantações devido às mudanças climáticas, entre outras coisas. Como começou o desmatamento através da agricultura no Brasil? Pontos negativos e positivos da agricultura. Em 1950 começou o processo de modernização da agricultura, provido de variedades de plantas modificadas geneticamente em laboratório, espécies agrícolas desenvolvidas para aumentar a produtividade. Na década de 60, esse processo ficou muito conhecido como Revolução Verde, financiado pelo grupo Rockefeller, sediado em Nova York. O maior objetivo desse grupo
era acabar com a fome do mundo. Porém, essa ideia não funcionou, pois os produtos plantados nos países em desenvolvimento, como o Brasil, México e Índia, e entre outros, eram exportados em grande parte para países mais ricos e industrializados, como os Estados Unidos, Canadá e a União Europeia. Pontos negativos e positivos da agricultura. A agricultura ela teve bastante impacto na sociedade e esses impactos foram tanto positivos quanto negativos. Então, teve a produtividade de alimento, porque eles modificaram geneticamente. Teve diminuição nas taxas de fome, porque daí, modificando, podia se plantar mais, nascia mais e não tinha tantos... Não apodrecia tão rápido o alimento, então diminuiu, de certa forma, a taxa de fome, o barateamento dos alimentos e eficiência nos campos que eles plantavam, então vinha mais viçosas as plantas porque modificaram geneticamente. Mas isso também causou pontos negativos, como o esgotamento do solo através da desmatação, tanto aí no Brasil quanto em outros países, que foi muito desmatado o solo, daí então o solo acaba se desgastando, a alteração do ecossistema vigente, priorização ao latifúndio e menosprezo à agricultura familiar e ao desmatamento, como a gente vê às vezes ali na Mata Amazônia ou do Pantanal ali, que tem muito desmatamento e queimada e tal. Então, esses são os pontos negativos e positivos da agricultura. Este é o meu trabalho. A evolução da agricultura e seus avanços nas épocas. Na pré-história, a descoberta da agricultura mudou a vida da humanidade, trocando o estilo de vida nómada a sedentário, assim criando povos e cidades em futuro. Antigua Roma. En Antigua Roma, a agricultura ajudou a impulsar a mão escrava, também desenvolvendo novas técnicas para a agricultura como o arado, o pouso e o uso do abono. Idade Média. Na Idade Média se implementou o uso do arado pesado. Foi usado em terras pesadas e com excesso de umidade. Também se desenvolveu uma nova técnica de cultivo, a rotação de cultivos. Uma parte da terra seria usada enquanto a outra se manteria em repouso. Idade contemporânea. Na Idade contemporânea teve avanços científicos em diversas áreas, incluindo a agricultura. Se desenvolveram produtos químicos como o abono e os pesticidas. Na época, com a invenção do trator, teve uma grande eficiência para a agricultura. Na atualidade, a manipulação genética criou cultivos melhores e mais resistentes a diversas contingências. Na atualidade, a computarização ajudou a agricultura, convirtiendo-se cada vez mais eficiente. A Revolução Agrícola Contemporânea ocorreu com o incremento de tecnologias e as técnicas até então aplicadas. O objetivo era aumentar a produção e a produtividade. Os resultados foram obtidos por meio das técnicas como a rotação da cultura, a diversificação das sementes e a equalização do espaço para a pecuária. Na Inglaterra foi aprovada a lei que permitiu a compra de campos públicos pela alta burguesia. O ato forçava a migração dos pequenos agricultores para as cidades. Esses trabalhadores, mais tarde, seriam a mão de obra que iria abastecer as fábricas durante a Revolução Industrial. O aperfeiçoamento agrícola também foi obtido por meio de uso de cavalos, que aumentou a produtividade e reduziu a necessidade da força humana empregada desde o plantio até a colheita, plantio em larga escala de novos produtos, entre eles a batata e o milho, limitação de terras comuns para pequenos agricultores, concentração de terras, latifúndio, clima favorável às culturas de maior acesso, aumento da atividade pecuária, melhor rendimento, mudança dos padrões de posse, investimento em pesquisas para reduzir o empobrecimento do solo, produção de nutrientes para enriquecer o solo e garantir a produção de alimentos. As práticas agrícolas estão relacionadas com as mudanças climáticas.
A agricultura como tal não causa problemas ao meio ambiente. As causas, na verdade, são as ferramentas utilizadas para as plantações, como tratores, pesticidas, o desmatamento e as queimadas. Essas prejudicam o meio ambiente de maneira significativa. Atualmente, uma quantidade razoável de países escolheram métodos ecológicos para evitar a contaminação do ambiente. Um dos métodos ecológicos, por exemplo, ferramentas que usam combustível fóssil, foram substituídas por energia renovável. Os pesticidas foram modificados para não prejudicar o meio ambiente ao desmatamento e queimadas não serão realizados devido aos grandes danos ao meio ambiente. O desmatamento é um dos mais graves problemas ambientais da atualidade. Devasta florestas, os recursos naturais, compromete o equilíbrio do planeta em seus diversos elementos, inclusive o ecossistema, e afeta a economia e a sociedade. Pecuária e o desmatamento. A pecuária é uma das principais causas para o desmatamento na Amazônia. A pecuária corresponde a 65% do desmatamento na Amazônia. Hoje em dia, na Amazônia, existem 128 frigoríficos, abastecidos por 390 milhões de fazendas de gado que abastecem cerca de 79 milhões de cabeças por ano. Entre 2000 e 2018, a pecuária foi responsável por mais da metade das alterações no uso do solo no bioma amazônico. No período analisado, a proporção de terras na Amazônia usada para pastos cresceu 70%. No Cerrado já perdeu metade da sua cobertura vegetal original para dar lugar para a pecuária e as plantações de milho, soja e algodão. O que são queimadas? As queimadas correspondem a uma das técnicas agrícolas mais antigas da história, usada no Brasil desde o período colonial. É considerada por alguns agricultores como uma ferramenta de fertilização do solo, uma vez que as cinzas que restam no chão após a passagem do fogo servem como uma espécie de adubo natural, rápido e barato. Mas elas também podem ser provocadas por desmatamentos. Para facilitar o corte das árvores grandes e de médio porte, eles queimam as menores. Colheita manual de cana-de-açúcar. Também para facilitar o corte, queima-se os canaviais. Vandalismo e negligência. Os cigarros acesos que são jogados nas margens das rodovias causam queimadas. Balões e fogos de artifício causam queimadas e incêndios florestais. Disputa de terras motivam queimadas criminosas. Suas principais consequências são a diminuição da biodiversidade, o aumento das doenças respiratórias, o aumento da emissão de gases poluentes na atmosfera, o agravamento do aquecimento global, a alteração do equilíbrio dos ecossistemas e o aumento das condições de temperatura e umidade. As queimadas podem acontecer de forma naturalmente? Sim, elas podem, mas apenas em ecossistemas específicos, como o cerrado, por conta de sua temperatura de seu ar mais seco. Neste caso, os animais e as plantas estão adaptados com o fogo e até se beneficiam dele. Em alguns casos, espécies de plantas do cerrado só germinam e florescem quando são expostas às altas temperaturas das queimadas naturais. Mas não se enganem, as queimadas do cerrado só são benéficas quando ocorrem de forma natural. Principais causas: agricultura. Entre 2000 e 2010, a devastação das áreas florestais no Brasil teve como responsável as expansões das atividades agrícolas. De acordo com o IBGE, as áreas desflorestadas têm cerca de 236.600 km². Essa representa 65% do total do desmatamento para a implantação de lavouras. Os outros 35% do desmatamento se dá às expansões de pastagens, atividade que ocupou 127.200 quilômetros das áreas da Amazônia ou da Mata Atlântica. Como é feita a análise?
Para verificação, o IBGE usa imagens de satélite de diversas fontes. Segundo o Instituto, são usadas imagens do Serviço Geológico dos Estados Unidos, dos projetos PRODES e TerraClass, além de outros. O desmatamento afeta a biodiversidade local, pois a destruição das florestas contribui para a morte de muitos animais e até mesmo a extinção deles. O desmatamento gera consequências negativas também para a água e os solos. A retirada da floresta implica na alteração do equilíbrio climático de muitas regiões, isso sem falar na intensificação do efeito estufa. A agrofloresta é uma das formas de nós seres humanos produzirmos alimentos para comercialização e para consumo, sem com que a gente prejudique a natureza. E sim, conservando ela e quem sabe até recuperando o que nós já destruímos. Esse sistema, ele é um sistema de monocultura, ou seja, ela funciona com ciclos. Os longos, onde são plantadas árvores que darão frutos e madeira a longo prazo, e os rápidos, onde são plantados legumosos e vegetais que crescem dentro de alguns meses. Sabendo disso, nós pegamos 30 espécies ou mais e plantamos no mesmo pedaço de terra. Isso vai fazer com que cada planta ajude a outra, trocando nutrientes entre si. Os benefícios da agrofloresta, primeiro de tudo, é que ela é um sistema sustentável. E ela faz com que nós respeitemos o meio ambiente, ela estimula a biodiversidade, produz alimentos bem mais nutritivos e faz nós interagirmos com a natureza de forma consciente. O objetivo da agrofloresta é aproveitar ao máximo os recursos naturais para manter o solo rico em matéria orgânica, preservação dos animais, matas e florestas, acabando assim com as queimadas ilegais e com o desmatamento. Porque, se a natureza acabar, o ser humano também acaba. Porque nós precisamos da natureza para tudo, principalmente para respirar, para viver. Pergunta: será que ainda é utilizada a prática das queimadas para a preparação do solo para o plantio de pastagens ou culturas? Sim, ainda é muito utilizada pelos agricultores para limpar e preparar o solo antes do plantio. Geralmente essa prática é feita de maneira indiscriminada e sem acompanhamento, causando danos ao solo, como a eliminação de nutrientes essenciais para as plantas. Será que as queimadas que estamos observando atualmente têm alguma relação com as práticas agrícolas? Em algumas situações, sim, pois a agricultura e a agropecuária são uma das principais causas das queimadas. Mas, por outro lado, não, porque o desmatamento afeta drasticamente o nosso ecossistema e, consequentemente, o clima, fazendo assim acontecer as queimadas naturais com mais frequência e não em certo período do ano, como deveria ser. Eu vou falar um pouco sobre o consumo de água pela agropecuária. O setor que mais consome e também o que mais desperdiça água doce no Brasil é a agropecuária. Ele usa 70% da água no país, porém quase metade desse montante é jogado fora. Entre os motivos do desperdício estão irrigações mal executadas e falta de controle do agricultor na quantidade usada em lavouras e no processamento dos produtos. Os impactos recaem sobre o ecossistema, já que lençóis freáticos e rios sofrem com a mesma falta de chuvas e correm o risco de secar ao longo dos anos. Para a gente ter uma ideia, um boi de 3 anos consome durante toda a vida 3 milhões de litros de água, 24 milhões para se hidratar e 7 milhões para os serviços da indústria. Ele consome 1.300 kg de grãos e assim para a gente comer 1 kg de carne consome quase 16 mil litros de água. E que uma pessoa precisa para viver por 4 meses, segundo a ONU. O gado é o maior consumidor de recursos hídricos da cadeia e quem consome carne todos os dias demanda 4 mil litros. O feijão, por exemplo, consome 10% disso, para a mesma quantidade de comida. A ONU declarou que se essa indústria reduzisse 10% do consumo de água, seria o suficiente para abastecer o dobro da população mundial.
Agora eu vou mostrar o quanto cada quantidade de alimentos precisa de água para ser produzido. Para produzir 1 kg de carne bovina são necessários 15,400 litros de água. Para produzir um único tomate de 250 gramas são necessários 50 litros de água. A cada quilograma de carne ovina são gastos 10.400 litros de água. São necessários cerca de 553 litros de água para cada quilo de manteiga produzido. Para produzir 1 kg de porco são necessários 5.988 litros de água. Para a produção de 1 kg de pão são utilizados cerca de 1.608 litros de água. Para que um copo de 250 ml de leite seja produzido, são necessários cerca de 255 litros de água. Para a produção de 1 kg de couro bovino são necessários 17.093 litros de água. Para a produção de chocolate são necessários a cada quilo 17.196 litros de água e são utilizados cerca de 74 litros de água na produção de apenas 250 ml de cerveja. Com uma extensão de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados e capacidade para armazenar até 160 trilhões de litros d'água, o Aquífero Guarani é o maior reservatório transfronteiriço da América do Sul. Está situado entre o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Inúmeros polos agropecuários têm o reservatório como fonte de fornecimento, com a vantagem de que a água não precisa ser tratada. O aquífero tem um valor inestimável, mas se não cuidarmos, isso vai se perder. A sustentabilidade do Guarani está em perigo pela extração em excesso. No Brasil, a pecuária consome cerca de 70% da água utilizada, e desse percentual nós temos 11% é utilizado para matar a sede dos rebanhos. 78% é usado na irrigação. E o 1% restante é utilizado para abastecer as áreas rurais. Como a água subterrânea está em vantagem relativa sobre as águas superficiais, estão se utilizando muito dela. E apesar de muitos acreditarem que ela está protegida contra diversas formas de contaminação, o aumento e a diversificação de produtos químicos, também o aumento na aplicação de fertilizantes e pesticidas na agricultura, são potencialmente poluidores da água subterrânea. Ou seja, essa nossa reserva está ficando cada vez mais comprometida, tanto pela poluição que se infiltra no solo, mas principalmente pela exploração desenfreada. Consumo de agrotóxicos no Brasil. Atualmente, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Diversos estudos comprovam os malefícios para a saúde humana e ambiental da exposição aos agrotóxicos. Realizou-se uma revisão sistemática no período de 2011 a 2017 acerca desse tema em bases de dados científicos. Foram incluídos 116 estudos que demonstram o impacto negativo para a saúde humana e ambiental. A agricultura no Brasil avança a cada ano e atualmente o país é um dos principais produtores agrícolas do mundo. Já em 2006, contava com 5,17 milhões de empresas agropecuárias. Na última década, o Brasil expandiu em 190% o mercado de agrotóxicos, o que colocou o país em primeiro lugar no ranking mundial de consumo desde 2008. 10 empresas controlam mais de 70% desse mercado no país. Somente nas safras de 2010 e 2011 foram consumidas 936 mil toneladas de agrotóxicos. Dentro do Sistema de Informações de Vigilância da Qualidade da Água para o Consumo Humano, mais de 1.300 cidades encontram resíduos de agrotóxicos na água que sai das torneiras em medições feitas entre 2014 e 2017, embora a maioria esteja abaixo do limite legal permitido no Brasil. Não existem estudos sobre o potencial da mistura de diferentes agentes químicos. No mapa, está mostrando quais pesticidas foram encontrados na rede de abastecimento das cidades do Brasil. Na próxima imagem, está mostrando qual o limite da segurança para a água. Dentro do limite considerado seguro na União Europeia é 44%, 30% não há mais valor de concentração, acima do limite considerado seguro na Europeia, que é 12%, e acima do limite considerado seguro no Brasil, 0,3%. Segundo pesquisadores consultados pela reportagem, ainda não há no mercado métodos que retirem totalmente o agrotóxico da água, o que reforça a importância das autoridades monitorarem a qualidade da água. Já no caso dos alimentos, deixar os produtos de molho na água sanitária, bicarbonato de sódio ou vinagre pode ajudar a retirar os tóxicos impregnados nas cascas,
mas as medidas não têm efeito nos casos em que o veneno chega à parte interna do produto. E agora em relação à questão. A atividade agropecuária consegue se manter funcionando bem com a diminuição do uso de agrotóxicos e água? Os impactos resultantes do uso de defensivos vêm sendo estudados pela Embrapa, em linhas de pesquisas específicas. A exemplo da aplicação de programas computacionais que simulam o destino de um pesticida no solo, mesmo antes da sua aplicação. Dessa forma, é possível prever se haverá contaminação dos recursos hídricos e como ocorre o processo, o que possibilita a definição de estratégias que minimizem a poluição. Outra linha de trabalho que vem sendo desenvolvida pela Embrapa é o desenvolvimento de tecnologias de produção menos dependentes dos agrotóxicos, para a composição de sistemas de produção sustentáveis, com menor impacto no meio ambiente. Uma das alternativas seria a intensificação dos estudos de monitoramento de operações envolvendo os agroquímicos potencialmente poluentes, para que se estabeleçam estratégias de redução dos riscos de contaminação. Em suma, a preocupação causada pelos agrotóxicos não deveria centrar-se nos agrotóxicos em si, cujo uso é legal, porém seu mau uso quando são utilizados produtos não registrados, muitas vezes até contrabandeados, e quando não se respeitam dosagens e nem períodos de carência. Quando isso acontece, muitos alimentos que vão para as nossas mesas realmente contêm resíduos indesejáveis de produtos químicos. As pesquisas sobre medidas de controle são pautadas em ensaios com o devido rigor científico, como substituição de produtos muito tóxicos por outros menos tóxicos, obtenção de cultivares resistentes ou tolerantes a pragas, uso racional de água em diferentes sistemas de irrigação, rotação de culturas, vazio fitossanitário, tecnologias de aplicação de produtos, solarização do solo, correção e adubação, sistemas de produção de sementes e mudas sadias, cultivo protegido, entre outros. A adoção dessas medidas dentro da filosofia de controle integrado certamente reduzirá a necessidade do uso de agrotóxicos, independente do modelo de produção. Agora, em relação à redução do uso de água, há diversas alternativas para uma melhor gestão desse recurso, como a irrigação noturna, captação de água da chuva, reutilização da água de lavagem das instalações pecuárias, instalação de hidrômetros, reuso de efluentes, fertirrigação, entre outros. O pecuarista ainda pode recorrer a outras medidas mais simples e com custos baixos para diminuir o consumo, como, por exemplo, raspagem do piso do local onde é feita a ordenha, uso de água sob pressão, substituição de mangueira de fluxo contínuo por um modelo de fluxo controlado, manutenção do piso e programa de detecção de vazamentos. É preciso que o produtor adote em suas rotinas práticas de produção hidricamente corretas, para manter-se competitivo e fazer com que a produção agropecuária seja sustentável. Pois, além da melhor gestão da água na propriedade, o manejo hídrico é uma importante ferramenta para a preservação e conservação dos recursos naturais. As mudanças climáticas causadas pelo desmatamento. As mudanças climáticas estão relacionadas com o aumento da temperatura no globo terrestre. Com o aumento dos gases do efeito estufa, o calor é retido e, consequentemente, a temperatura da Terra aumenta. Esse calor excessivo é absorvido pelos oceanos, o que afeta diretamente o ecossistema marinho. Um dos problemas relacionados com a mudança climática é o derretimento das geleiras, que, além de elevar o nível do mar, pode afetar as cidades litorâneas e as ilhas. Vale notar que a urbanização e industrialização são causas das mudanças climáticas e não consequências. As florestas são aliadas do homem no combate às mudanças climáticas, absorvendo por ano cerca de 2 bilhões de toneladas de CO2. Aproximadamente 20% das emissões de gases do efeito estufa são causadas pelo desmatamento. E enquanto o desmatamento é obviamente destrutivo, a mudança climática está piorando as coisas ao aumentar as temperaturas e secar as florestas tropicais, tornando algumas áreas impróprias para as espécies que as chamam de lar. A mudança climática pode afetar toda a área. O clima mudará em toda a área florestal. Degradação da terra.
Por ser considerado um dos recursos naturais mais complexos do planeta, o solo é um elemento fundamental para a manutenção da vida humana, dos ecossistemas e dos ciclos naturais. Um solo não degradado é rico em nutrientes essenciais para a produtividade da terra e para o sistema agrícola, além de ser um importante reservatório de água e servir de habitat para inúmeras espécies e micro-organismos. A degradação do solo é resultado de fatores naturais e, mais frequentemente, pelo uso indiscriminado e da má conservação e preservação por parte das atividades humanas. O solo é um recurso limitado e não renovável, e, portanto, a preocupação com a sua preservação vem sendo cada vez mais discutida e abordada. De acordo com a Organização das Nações Unidas, cerca de 33% da terra encontrada no planeta já é considerada infértil pela sua degradação, um índice considerado bastante alarmante. Mas, o que é a degradação do solo? A degradação do solo consiste em todo o processo relacionado à sua destruição. Um solo degradado passa pela modificação de sua natureza, seja ela química, física ou biológica, resultando no esgotamento e na perda de nutrientes essenciais para a fertilidade do terreno. E o que causa a degradação do solo? As causas da degradação do solo estão diretamente ligadas ao desmatamento, às queimadas e às ações do homem. A vegetação é de primordial importância para a circulação de nutrientes e para a proteção do solo, ou seja, quando há ausência de vegetação no local, a terra fica desprotegida e mais suscetível à sua degradação. No entanto, os fatores que levam à degradação do solo nem sempre estão relacionados ao ser humano. Muitas vezes o problema é acarretado pelo clima da região e diversos fatores de ocorrências naturais, tais como as chuvas ácidas. Diferente do que muitos pensam, as leis são essenciais para a preservação das nossas florestas, porque é a partir delas que nossos governantes dificultam ou facilitam a vida de quem as destrói sem a mínima consciência e importância. Para se ter uma ideia, de acordo com um estudo feito na metade do ano de 2019, por uma ONG de conservação internacional, foi concluído que, dentre os 9 países cobertos pela vegetação amazônica, o Brasil é o que mais altera leis. Entre 1961 e 2017, das 115 alterações nas leis feitas, 66 eram brasileiras. Dessas, 45 foram feitas com uso objetivo de reduzir a área preservada, e outras na tentativa de ampliar o uso do solo ou até extinguir a proteção. Agora eu vou dar alguns exemplos de leis. Lei 13.465, de 2017. Essa lei foi aprovada em junho e ela propõe a regularização fundiária urbana e rural. Foi criticada por movimentos sociais e ONGs, pois, segundo eles, as mudanças que ocorreram na lei facilitaram a grilagem, pois estendiam os prazos para a regularização das terras tomadas e isentação de multas. A prática da grilagem está muito ligada ao avanço dos pastos e do desmatamento. Outro exemplo de lei é o projeto de lei 8.107, de 2017. Foi apresentado no final de 2016, o projeto propõe a redução da Floresta Nacional de Jamanchim, no Pará, que está localizada numa área de conservação. A sua redução foi de 743.540 hectares a uma área protegida. Antes, a floresta ocupava 1.301.120 hectares. Era a maior do país, sob o domínio do Instituto Chico Mendes. A sua redução diária foi de 57%. Um outro exemplo de lei brasileira é a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, ou conhecida como Novo Código Florestal, que derrubou o Código Florestal de 1965. Ela foi aprovada em 2012 e classificada pelo Comitê Brasil em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável como um retrocesso ambiental, pois anistiava proprietários rurais que desmataram áreas protegidas até a lei entrar em vigor. Cerca de 47 milhões de hectares desmatados ilegalmente foram anistiados e isentos de multa.
Outro exemplo é o PL 2362 de 2019. É um projeto de lei do Senado que, com apenas 3 artigos, pode causar um estrago colossal na vegetação nativa e provocar um desmatamento de mais de 167 milhões de hectares no território brasileiro. A proposta revoga todo o capítulo 4 do Código Florestal, que tratava da reserva legal, e pode também abrir brechas para a exploração das reservas legais pelo agronegócio. A área sob risco de desmatamento equivale a 20% do território brasileiro, ou seja, 3 vezes o tamanho da Bahia. De acordo com uma análise, as áreas que poderiam ser legalmente desmatadas seriam a da Amazônia, 89 milhões de hectares, do Cerrado, 46 milhões de hectares, da Caatinga, 15 milhões de hectares, e da Mata Atlântica, 12 milhões de hectares.
turma 213 e eu vou falar um pouquinho sobre a diversidade de alimentos. Cenoura! Você costuma incluir ela no seu dia a dia? Você sabia que ela é rica em nutrientes essenciais para nossa pele? Ela é muito importante pra gente. Que as cenouras são repletas de benefícios a gente já sabe, né? Mas vamos conhecer um pouquinho deles? É um vegetal que contribui para aumentar a imunidade do nosso corpo. A cenoura é um vegetal que contribui para aumentar a imunidade do nosso organismo, pois combate as infecções. Além disso, ela diminui o risco de derrame nas mulheres. A fibra solúvel da cenoura diminui o colesterol do nosso sangue e promove o equilíbrio do nosso corpo. Ela é fonte de cálcio, magnésio e ferro. Ela hidrata pele, cabelos, previne reumatismos, fonte de vitamina A, B e C, equilibra o funcionamento das glândulas, fortalece os dentes e ossos, melhora a visão noturna, combate graves e previne infecções urinárias. Beta-caroteno é responsável pela parte alaranjada do vegetal. Ele é uma provitamina A e ajuda muito na visão. E o que fazer quando você não gosta de cenoura? Vocês já pensaram em adicionar a cenoura no suco natural de vocês? É uma ótima opção. Eu, pelo menos, amo. Eu misturo laranja com cenoura. Fica uma combinação ótima, daquele gostinho especial no nosso suco. A maioria dos benefícios da cenoura pode ser ligada ao beta-caroteno e às fibras. E vai aparecer o nome científico da cenoura: Daucus carota subsativus. E aí, Valentine, devo optar por comer cenouras cruas ou cozidas? Se você quiser absorver melhor a vitamina A, é melhor você comer cenoura cozida. É uma ótima opção. Mas também é bom a gente dar uma variada entre comer cenouras cruas, cozidas, porque alguns nutrientes podem ser perdidos quando a gente cozinha a cenoura. Então, às vezes, é bom dar uma variada pra gente conseguir pegar aqueles nutrientes que a gente não consegue quando a gente cozinha a cenoura. Mas, na minha opinião, uma cenoura cozida fica muito melhor. Batata doce. A batata doce é um tubérculo que fornece energia ao nosso organismo, devido ao teor de carboidratos, além de ser rica em fibras, minerais e vitaminas para a nossa saúde. Além disso, a batata doce é rica em antioxidantes, como o beta-caroteno, ajudando a proteger as células do nosso organismo. A batata doce possui normalmente a sua cor laranja, mas ela pode dar uma variada, pode ser na cor branca, pode ser na cor roxa, pode ser na cor marrom. Benefícios para a saúde: previne o envelhecimento precoce, melhora a pele e a saúde visual, mantém a saúde do organismo em dia, ajuda a regular o metabolismo, fortalece a massa muscular. Então, para quem faz academia igual eu, é ótimo. É muito bom pra ficar assim, ó. Promove a saúde do coração, que é muito importante. Não tem como não gostar de batata doce, né? Ela pode ser consumida com, sem casca, cozida. Enfim, diversas formas, fica uma delícia. A batata doce também pode ser incluída em principais refeições. Pode ser acompanhada de legumes, verduras. Dei uma olhadinha aqui que a produção me mandou. E dá pra fazer tanta coisa gostosa com batata doce de uma forma muito saudável. Como pão de queijo com batata doce, biscoitinhos de batata doce, chips de batata doce. E o melhor de tudo, batata doce com frango. Quem ama frango assim como eu? Deu até água na boca. Quer perder aqueles quilinhos agora na quarentena e tá comendo muito, já tá chegando o verão. Tem que se cuidar, né? A batata doce queima gordura, então, meu Deus, que sonho. O científico da batata doce é Hipomea batata. A banana é uma das minhas frutas favoritas e eu amo ela principalmente no açaí. Além de muito saborosa, a banana também pode ser uma ótima opção de fruta para vários momentos do nosso dia a dia. A banana pode ser uma grande aliada sua, pois ela é rica em muitos benefícios e além de muito gostosa. Independente do seu objetivo, a banana está ali presente. Possui grande quantidade de vitamina A e B, além de muitos nutrientes, é claro. Uma opção para quem tá querendo fazer dieta aí. Ela sacia o nosso estômago, então a gente não vai ter aquela vontade de comer tudo que vem pela frente. Lembrando que quanto mais verde for a banana, menor vai ser a quantidade de amido resistente. O amido resistente atua como fibra no organismo, beneficiando as bactérias positivas do organismo. Deixa eu dar uma dica pra quem ama doce, mas tem que dar uma segurada, porque a gente não pode ficar comendo besteira sempre, né?
Banana com canela é uma ótima opção para quem quer saciar aquele doce. Vamos conhecer alguns benefícios da banana. Ela pode ajudar no sistema nervoso, recuperação muscular, na anemia, ajuda a emagrecer, combate ao fumo. A banana, ela dá disposição física e mental, porque ela tem 3 tipos de açúcar, então ela é ótima pra gente ficar bem disposto pra enfrentar o dia. Acabar com a ressaca do outro dia, né? Quem nunca bebeu todas no fim de, chegou na segunda-feira, teve que começar a semana e tava com aquela ressaca. Então a gente come banana, tá tudo certo. O nome científico da banana é musa. Abacate. O abacate muitas vezes já foi conhecido como vilão da história. Vocês acreditam? Porque ele é conhecido como muito gorduroso. Hoje, as gorduras encontradas no abacate já foram descobridas, gente. Foram descobridas que elas são muito importantes para o colesterol e para o triglicerídeo, podendo prevenir o câncer e até doenças cardíacas. Pode prevenir o anti-envelhecimento, a glicose no sangue e também tem ação anti-inflamatória. Além disso, ajuda na hidratação necessária da pele e dos cabelos. Eu mesma não lembro de ter comido abacate, gente. Tô pensando até aqui em comer pra ficar com a pele, com o cabelo assim, ó, bem hidratado. Parte de gordura presente no abacate é o ácido oleico. Sem contar que é um ótimo mineral e ajuda na cãibra. Quem nunca teve cãibra, né? O potássio também presente nessa fruta é ótimo pra recuperação muscular. O nome científico do abacate é Persea americana. Chá de camomila ajuda na má digestão, auxilia na ansiedade, ajuda a acalmar os ânimos que estão à flor da pele. O chá de camomila pode ser usado como fins medicinais. Ele diminui a hiperatividade, acalma e ajuda a relaxar, alivia o estresse, alivia cólicas menstruais, alivia o enjoo. O científico da camomila é Matricaria recutita. Espinafre. Os científicos relacionam o nitrato de sódio presente no espinafre. Quem nunca ouviu falar sobre o espinafre, né? O mais famoso de todos é o Popeye, que sempre divulgou aí o espinafre como uma super bomba aí pra ficar fortão. Sabia que o espinafre é um dos alimentos mais nutritivos da natureza? Poucas calorias e muitas vitaminas. Ele é rico em ferro, é fonte de vitaminas e uma xícara da verdura cozida fortalece as vitaminas A e K. É um excelente promotor da saúde cardiovascular. O espinafre apresenta também um grande nível de oxalato. O nome científico do espinafre é Espinácea oleracea. Mamão. Dependendo da sua espécie, ele pode variar tanto de cor, tanto de tamanho. A polpa do fruto é macia, tem um sabor doce e a cor dele é laranjado. O mamão possui uma grande quantidade de nutrientes super importantes para a saúde. O mamão pode ser consumido tanto assim, ó, bem naturalmente, pode ser consumido em sucos, doces. O nome científico do mamão é Carica papai. Benefícios do mamão: melhora o fluxo intestinal, combate as radicais livres, fortalece o sistema imunológico, melhora a saúde dos olhos, deixa a pele mais bonita, emagrecer, ajuda na resistência dos ossos. As sementes nessa fruta pode ser ingerido? Pode e deve. Potencializa ainda mais os nutrientes presentes nessa fruta. Com isso, espero que vocês tenham gostado. Diversidade de alimentos a gente percebeu que é muito importante para nossa vida, né? Todas as frutas têm uma função diferente, têm uma função muito boa para nossa vida. A gente deveria incluir mais, né? Essas frutas saudáveis. Grande beijo, feliz dia dos professores! Olá, meu nome é Matheus Antunes Barbosa, sou estudante do período noturno na turma 214 e vou apresentar o meu trabalho sobre turismo sustentável. Afinal de contas, o que é o turismo sustentável? Segundo a OMT, o turismo sustentável deve ser aquele que vanguarda o ambiente e os recursos naturais, garantindo o crescimento econômico da atividade, ou seja, capaz de satisfazer as necessidades das presentes e futuras gerações. O turismo sustentável é caracterizado por atender às necessidades dos turistas sem causar prejuízo ao meio ambiente, minimizando impactos ambientais e promovendo benefícios econômicos para as comunidades locais e destinos. Uma vez que a natureza é um dos principais atrativos turísticos de uma região, a sustentabilidade é essencial para o crescimento do turismo e para a preservação ambiental e cultural de uma região. O turismo sustentável deve, acima de tudo, buscar a compatibilização entre os anseios dos turistas e os das regiões receptoras, garantindo não somente a proteção do meio ambiente,
mas também estimulando o desenvolvimento da atividade em consonância com a sociedade local envolvida. Qual o objetivo do turismo sustentável? A sustentabilidade no turismo, portanto, concilia a preservação com o crescimento turístico, satisfazendo as necessidades econômicas, ambientais e turísticas. Para alcançar esses objetivos, as ações do turismo sustentável se baseiam especialmente em adaptar a infraestrutura para que o impacto causado pelo fluxo de turistas seja o menor possível. Um exemplo de sustentabilidade no turismo é um lugar que utiliza um rio como ponto de visitação. Ele pode ser explorado da maneira responsável, com atividades que visem diversão e convivência responsável com o recurso natural, sem causar qualquer tipo de dano a ele ou seu entorno. Quais são as necessidades para manter um bom turismo sustentável? Para manter um bom turismo sustentável, torna-se necessária a criação de regras para a visitação, de modo a evitar que os turistas adotem ações prejudiciais ao ambiente. Por meio dessas normas de preservação, protege-se a vida ao mesmo tempo em que a economia se mantém ativa, unindo responsabilidade e desenvolvimento. As ações do turismo sustentável também são muito eficientes para desenvolver a consciência socioambiental do turista, ensinando a importância de preservar a região e como suas ações podem impactar o meio ambiente e prejudicar as futuras gerações. E aí, você já conhecia o turismo sustentável? Se não, o que achou? Aqui pude explicar um pouquinho sobre o assunto. Bem, vou ficando por aqui, né? Meu nome é Matheus Antunes Barbosa, sou do período noturno na turma 214. Tchau!